Bem, vamos agora criar um banner rotativo com as imagens. Eu tenho minhas imagens aqui. Tenho o arquivo de estilo CSS que não tem nada, o funções JS que não tem nada e o index.html que está um index básico já com o estilo CSS e o funções JS. O que acontece? A gente vai criar novamente um banner rotativo, só que agora utilizando jQuery. O que acontece? Uma das coisas mais legais do jQuery chama-se plugins. O que é um plugin jQuery? Um plugin tanto para o jQuery, quanto para o Photoshop, quanto para qualquer outro software, a gente entende que plugin é algo que traz uma funcionalidade nova para um software, traz um recurso novo. Então aqui no jQuery, a gente tem plugins que trazem funcionalidades para o nosso site. Aqui do lado a gente tem várias categorias. Então, um que a gente vai pegar, por exemplo, é um slider. Então eu posso olhar aqui, ó, esse Slick a gente vai usar em algum momento. Então vou pegar aqui o Slick. Ele vai falar as versões, onde que eu vou para fazer o download, para ver um demo. Vamos ver um demo do Slick. Ó, tá aqui, ó. É a página de demonstração do Slick, que é esse slider aqui, ó, que eu clico e ele muda as imagens. Então isso é uma das coisas mais legais do jQuery, que foi alguém que criou, alguém da comunidade, não foi a empresa jQuery, e falou, ó, tá aqui, podem usar. O plugin que a gente vai usar chama-se Nivo Slider, que é esse daqui, ó. Nivo Slider. E tem o endereço dele. Vou abrir um Notepad++, só para ver o endereço um pouquinho maior, ó. O endereço do GitHub, na verdade, né? E eu tenho aqui um outro site com a documentação dele. O que é a documentação? É explicando como o Nivo funciona. E isso é muito legal do jQuery. Tá em inglês, certo? A maioria dos plugins estão em inglês, mas ele está falando aqui, ó, se você quer usar o Nivo, o que você precisa? Ó? Você precisa incluir o CSS que vem do Nivo. Como assim o CSS do Nivo? Um plugin jQuery é composto por vários arquivos. Normalmente arquivos CSS, então tem aqui, ó, Nivo Slider CSS, e arquivos JS, tem aqui, ó, Nivo Slider JS. Então o que ele está falando aqui na documentação, ó, você tem que inserir um arquivo CSS do Nivo, que é esse default, e um outro arquivo do Nivo, que é o Nivo Slider CSS. Aí ele está falando do HTML, ó, tem que criar um HTML com uma div slider, colocar as imagens, tem algumas configurações da imagem para fazer. E por fim, ó, inclui o jQuery, tá aqui o jQuery, e o JS do Nivo. E lá no jQuery, para funcionar o Nivo no JavaScript, tem que fazer essas linhas de código. Bem, eu vou fazer aqui para a gente ver como que vai funcionar. Então, primeira coisa, tenho que baixar o jQuery, que eu não tenho jQuery. jQuery.com. Fazer o download do jQuery, a versão de desenvolvimento. Vou salvá-la dentro da pasta JS e jQuery. Salvei, ó, tá aqui o jQuery. E eu preciso salvar o Nivo também. Então o Nivo eu vou fazer download aqui do GitHub. Fazer um download. Eu vou criar aqui na minha estrutura uma nova pasta, uma pasta chamada lib. Por que lib? De library, de biblioteca.
E eu vou colocar o meu arquivo, cadê? Meu arquivo zip dentro dessa pasta lib. Está dentro da pasta lib. Eu tenho que abrir ela, vou clicar com o botão direito. Revel in File Explorer. Minha pasta aqui, ó, lib. E eu tenho que extrair o arquivo do nível slider. Então, botão direito, extrair aqui. Posso apagar o zip. E agora, ó, eu tenho os arquivos do nível slider. Só que tem na pasta tá escrito nível slider jQuery master. Vou renomear essa pasta, vou deixar só nível slider. Por que ele não deixou? Porque eu tô com ela aberta no jQuery. Rename. Nível slider. É só essa parada de renomear. Qualquer coisa, se não der certo, eu apago e faço novamente. É, ó, ele não deixou renomear. Open File Explorer, deixa eu ver, nível slider, filmes, lib. Vou deixar nível slider master, vai, não tem problema. É o que menor tem problema aqui, que menos tem problema. Tá. Aí o que eu tenho que fazer? Seguindo o que ele me falou lá, eu tenho que inserir um arquivo CSS que tem aqui, ó, themes default para o nível slider funcionar. Isso está escrito lá na documentação, então vou colocar aqui, ó, link lib nível slider themes default CSS. E ele também fala que eu preciso inserir um outro arquivo, que é o lib themes não, é o nível slider CSS. Vamos ver se ele tem a ordem, porque eu não lembro se ele tem a ordem lá dos arquivos que é para inserir. Então, ó, primeiro o themes e depois o nível slider CSS. Então tá certo, ó, themes e nível slider de CSS. Sempre gosto de deixar a minha folha de estilo depois dos CSS que eu tô trazendo para cá. Ótimo. JavaScript, o que ele me pede para fazer JavaScript, ó? JavaScript ele me pede para... Vamos fazer o HTML, né? Ele tem ali uma estrutura básica do HTML. Então vou fazer minha estruturinha do HTML aqui também. Tem uma div id slider class nível slider theme default. E eu tenho as imagens img src imagens foto 1 foto 2 foto 3 e aí eu fecho a div. E como está isso no meu navegador? E não tem nada no meu navegador. Nossa, Guto, mas você colocou a imagem. Eu sei, é por causa do CSS que já está funcionando, ó. Tirei o CSS. Será que eu consigo deixar meia tela? Vamos ver.
Beleza. O JavaScript, o que ele fala do JavaScript? Ele fala que o JavaScript, ó, tem que ser o jQuery primeiro, depois o nível slider. Então vamos fazer um script. Opa, script src js jQuery. Script src lib nivo nível slider js. E por último, ó, ele fala que eu tenho que ir lá no meu arquivo JS e colocar essas linhas aqui, ó. Então vou lá no meu arquivo funções e vou colocar as linhas que ele está falando. Window.load function slider ponto nível slider. Será que funcionou? Não funcionou, vamos ver por quê. E 12 ele está dando aqui, ó. Essa documentação deve ser mais antiga. Então ele está reclamando de uma função do jQuery. Nesse caso, ficou bem mais simples, ó. Nem precisou de tudo aquilo, tá vendo? Olha aí, ó, já funcionando. Olha a linha que você precisou programar de verdade, gente. Ele já tá, ó, passando para os lados. Você passa o mouse aqui, tem uma setinha, ó. Manda para ver melhor setinha. E tem 1, 2, 3 aqui, ó, para passar as imagens, tá vendo? E pronto.